fica incomodada com o silêncio, né? Ou com o ficar sem respostas. Em Números capítulo 8, verso 9, o Senhor diz através de Moisés: esperai e vede o mandamento que o Senhor vos dará. Dado a era em que nós vivemos de tantas informações no nosso cérebro, né? Temos dificuldade em não tomar uma decisão rápida mediante as coisas. Trazer uma palavra, falar alguma coisa, né? E isso às vezes incomoda, as pessoas se sentem ofendidas, acham que a gente fez uma piada de mau gosto, ou ofendeu, etc. As emoções estão cada vez mais instáveis e a memória cada vez mais cheia, o HD cada vez mais cheio de informação. Então, se não houver uma separação de Deus entre alma e espírito, para que o nosso espírito esteja ligados ao Senhor e então sujeite, acalme, descanse a nossa alma, nós sempre vamos estar colocando os pés pelas mãos, né? E começa pela disciplina. Hoje eu tenho orado cantando, eu começo a orar, falar com Deus e voluntariamente, né, mas racionalmente, e voluntariamente, mas racionalmente, né, começa a me vir um impulso para cantar. Eu fico cantando ao Senhor, orando, cantando, né. O Senhor, Ele quer que nós esperamos o mandamento dEle. Mas a nossa alma quer dizer que não vai dar certo, que a gente vai perder a oportunidade, perder a pessoa, perder os amigos, que as coisas não vão dar certo se a gente não fizer, afinal de contas, Deus tem que fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, então a gente fica mantendo a alma viva, a carne viva, que deveria estar morta, né? E agimos fora da vontade do Senhor. E com isso diminuímos a nossa comunhão, gerando um ciclo vicioso de ansiedade, de frustração, né? Porque o Espírito nos convence de que nós erramos naquela atitude, xingamos alguém no trânsito, fizemos uma chacota, uma brincadeira que desagradou as pessoas, a gente percebeu que fomos desagradáveis, né? E assim sucessivamente a gente está andando por conta própria. O Espírito Santo mal serve para ser um cachorro adestrado, amarrado numa casinha, que quando a gente não tem mais nada o que fazer, todos os tédios já não foram supridos por nada, a gente vai lá dar um carinho no cachorro, né? Isso é Deus para nós, a igreja, hoje, de modo geral, né? Claro, com exceções. Então, cabe começar por disciplina. A gente faz um reconhecimento, Senhor, realmente eu ando por conta própria, né? Assim como o apóstolo Pedro cingia a si mesmo, João capítulo 22, né? O apóstolo Pedro, ele cingia a si mesmo e ia para onde queria, em nome de Deus, cortou a orelha do soldado, negou Jesus, excitou ao Senhor Jesus, tentou induzir o Senhor Jesus a não morrer na cruz, a levantar ali um exército, alguma outra forma. E o Senhor Jesus responde para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque cogita coisa dos homens e não de Deus. E assim nós vivemos, seguindo a Deus do nosso jeito, e não do jeito dele. Fizemos as coisas como nós queremos, né? Mas nós vamos nos disciplinando, e conforme nós vamos nos disciplinando e se sujeitando a Deus, mesmo não querendo, a gente começa também a receber o gozo dele, o gozo da presença dele, a alegria. Então nossa alma começa a ter outros sentimentos, mediante aquela pessoa e aquele comportamento que a gente ficava frustrado e com raiva ou tristes, agora a gente fica com compaixão e amor, né? Mediante aqueles negócios que não dava certo, a gente ficava com medo do futuro e faltar dinheiro para pagar as contas, agora a gente ri de alegria, confiante e jubilosos da provisão de Deus para nós, como Ele quer prover, porque não importa mais a providência carnal, já que o Espírito foi suprido de tudo, para nós é insignificante comer até se fartar ou passar fome, torna-se secundário. Então nós não temos mais aqueles sentimentos intensos quando os negócios não dão certo,
quando vem crise globais, quando ficamos doentes, não nos desesperamos mais, porque o conforto do corpo ficou secundário, dado a gloriosa presença de Deus no nosso espírito, que passa desapercebido qualquer desconforto que a nossa carne esteja sentindo, né? E isso vai acontecendo inevitavelmente na nossa comunhão com o Senhor. E é bom quando nós provamos disso, né? Porque isso diferencia o nosso Deus dos outros deuses, porque o nosso Deus é vivo e nos dá provas, né? Da sua vida em nós, da sua existência em nós, né? E vai nos dando mais conhecimento. Hoje eu meditava um pouco e vou trazer aqui, então, caso nenhum irmão traga do Senhor outro assunto, porque se eu trouxer, aquele que está falando se cale para que outro possa falar, né? Mas caso não, se eu não trouxer para o outro irmão, eu dou continuidade, começo, meio e fim. Um assunto que me veio hoje ao coração. Me veio porque eu não busquei, não dei continuidade, mas, entre aspas, coincidentemente, eu já vinha falando disso e fiz alguns vídeos lá no canal sobre a autoridade apostólica, né? Mas hoje, agora que eu aproveito para falar da autoridade apostólica que não existe mais, foi uma porção que só os apóstolos receberam, mas que isso significa também, para alegria e gozo nosso, que nós temos as nossas porções do Senhor. E cabe a nós buscar essas porções, sujeitando-nos ao preço que ela nos requer, né? Porque o Senhor diz que não dá um fardo maior para cada um que ele possa suportar, mas junto com as tarefas e as dificuldades que o Senhor nos dá, ele nos dá uma porção também dos céus, né? E essa porção é o que nos leva para a cruz, para a prisão, para qualquer situação que Deus nos coloca, tornando aquela situação secundária frente ao gozo que nos está proposto já hoje nessa vida, né? Não apenas e mais que suficiente o gozo proposto para a vida eterna. Mas eu quero então abrir as Escrituras Sagradas no livro de Hebreus. E agora tem que lembrar o capítulo. O livro de Hebreus, ele é uma carta, e eu vejo eruditos, né? Eu não desprezo faculdades de teologias, porque Deus não me deu esse dom ou essa revelação para desprezá-las e dizer que são inúteis ou desnecessárias ou heréticas, né? Mas eu tenho certeza e afirmo no Senhor que nenhum irmão precisa fazê-las para ter todo o conhecimento que o Senhor quer que tenhamos em sua palavra. Então, é de muita valia entendermos que a carta aos Hebreus, ela é escrita, embora o autor seja desconhecido e alguns atribuem ao apóstolo Paulo, ela é escrita com a intenção de fazer com que os irmãos nossos, cristãos, agora, do povo judeu, não decaiam da graça, achando necessário confiar na lei para a sua própria salvação. Embora alguns mestres e eruditos das Escrituras afirmem que não dá para se compreender o livro de Hebreus completamente, ou alegam ter neles pontos muito difíceis, eu percebo que com a comunhão do Espírito Santo se torna de fácil compreensão a maior parte do conteúdo ali inserido. Mas também lembrando que o Senhor dá dons aos homens no meio do seu povo, a sua igreja, e entre esses dons tem aqueles
com maior capacidade dada por Deus para interpretações de assuntos mais difíceis, não precisando, então, nenhuma comunidade de irmãos levantados pelo próprio Deus, de faculdades e mestrados e doutorados em divindades, né? Como eu disse, eu não desfaço nenhum mérito que possa haver em se estudar as escrituras de forma acadêmica, embora para mim seja muito difícil aceitar que o Senhor está presente nisso, mas não o desfaço porque não me foi dado pelo Senhor essa liberdade, vamos assim dizer. E também sei que há muitos irmãos que estudam academicamente a palavra de Deus e são irmãos piedosos, sinceros no Senhor. Embora eles desmereçam o mesmo Espírito que está neles, desmereçam em nós, quando o Senhor, nosso Deus, nos dá a mesma revelação ou revelações maiores, sem a necessidade de um estudo acadêmico, né? Bom, o livro de Hebreus, ele é escrito para os primeiros irmãos. As escrituras, as cartas, não estão em ordem cronológica. Quando eu digo em ordem cronológica, eu me refiro que historicamente elas não estão na ordem como elas foram escritas em seu tempo, né? Então não quer dizer que Hebreus ele está no final da vida do apóstolo Paulo e já quando todos os irmãos ali já estavam mortos ali, a maioria dos apóstolos, né? Bom, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos judeus, então, acho que eu achei o capítulo, que qualquer coisa eu busco no meu celular. Mas o apóstolo Paulo vai dizer aos judeus a necessidade, vai tratar com eles a necessidade de testemunho apostólico para confirmar, irmãos, o apóstolo Paulo vai tratar com os judeus a necessidade do testemunho apostólico para confirmar que as novas revelações que estavam vindo sobre a igreja, que não foi dada por profecia no Velho Testamento, eram verídicas. E os irmãos judeus deveriam abandonar, então, agora, as leis de Moisés como meritocracia para serem salvos. A igreja ela não foi revelada no Velho Testamento para nós, e o apóstolo Paulo ele vai ser separado para trazer essa revelação aos gentios, mas também aos irmãos hebreus da sua extensão, saindo ali do povo judeu, onde nós temos os primeiros irmãos salvos entre os judeus. Lembrando que os irmãos judeus, eles carregaram 4.000 anos de história, de uma rigorosa lei a qual eles buscavam, falando dos irmãos sinceros judeus, servir e praticar. Então é muito difícil de apagar isso do coração e da mente dos irmãos. Por isso que o apóstolo Pedro, quando Deus vai enviá-lo a pregar aos gentios, Cornélio e sua família, o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor para conosco, ele vai gradativamente falando com o apóstolo Pedro. Ele desce um lençol em Atos capítulo 10 e mostra ali animais que a lei proibia de comer. Só que agora a igreja já foi instituída e os irmãos judeus não estão mais debaixo do regime da lei. Mas qual é a argumentativa do apóstolo Pedro para com o próprio Senhor Jesus? Não, meu Senhor, eu jamais comi animais imundos. Mas quem disse que aqueles animais eram imundos? A lei. A lei cujo qual agora o apóstolo Pedro não está mais debaixo da servidão desta lei. Então veja como era difícil para os judeus
sendo que o apóstolo Pedro foi preparado por 3 anos na escola do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim, a igreja iniciada em Atos, capítulo de número 2, cumprindo-se a profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo, ele tem dificuldade de entender que agora a igreja ela não está debaixo da lei. E ela é uma nova dispensação, uma nova era, um novo tratamento de Deus para com o seu povo, nesse período histórico qual ainda estamos vivendo. Então, o Senhor Jesus responde: não considere imundo o que eu purifiquei. E com essa analogia, com essa ilustração, o Senhor Jesus continua: receba os homens, varões que estão chegando aí, e vá com eles sem nada questionar. Por quê? Porque quando aqueles homens declarar que estão levando ele para a casa de um gentil, sendo que a lei proibia os judeus de comerem na casa de um gentios, Pedro não iria com eles. Então o Senhor desce o lençol, fala didaticamente com Pedro, prepara a louça, o quadro, desenha os animais, faz o giz, ilustra, trabalha com a criança ali nascida, porque quando nós nascemos de novo, nós somos crianças espirituais, nós não entendemos nada ainda das vontades de Deus para nós. Então Pedro agora ele é dentre os primeiros irmãos. Pedro está dentre os primeiros irmãos. E ele, conforme diz Atos capítulo 1, ele recebe poder extraordinário para dar continuidade agora às Escrituras. Agora a igreja deixaria de lado as Escrituras no Velho Testamento no sentido do rigor da lei para ser salvo e começaria a escrever um novo modo de salvação, que era pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Pedro seria um dentre esses que iria reescrever o modelo de salvação, deixando o Velho Testamento de lado e instituindo o Novo Testamento. Mas o apóstolo Pedro teria que ser experimentado, forjado, preparado para isso. E a sua escola, na prática, começa agora, ele indo pregar para o centurião Cornélio. Então ele vai a caminho até lá, prega o evangelho agora, fala que entende a visão que recebeu em Atos 10 de Deus sobre os animais descidos num lençol que a lei proibia comer, que aquilo ali era um preparo para ele poder entrar na casa dos gentios e comerem daquele alimento. Em Atos, capítulo de número 15, os irmãos salvos, judeus, questionam esse hábito e querem impor a lei de Moisés. Querem impor. Quer dizer, olha, Jesus Cristo morreu, ele é nosso Salvador, nós cremos nele. Porque os judeus crucificaram o Senhor Jesus, considerando ele um falso Messias ou um falso profeta. Mas houve judeus que na pregação do apóstolo Pedro, dessa nova dispensação, qual nós deixaríamos o Velho Testamento, a lei de lado, mas para que o Novo Testamento fosse implantado e pudesse ser praticado, era necessário que o testador morresse, por isso que o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos, e não em Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora a gente leia na Bíblia Sagrada, escrita por homens, e não dentro das Escrituras, Novo Testamento lá em Mateus, antes de começar, mas o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos com a morte e ressurreição do testador. Então esses irmãos judeus, eles começam a dizer, olha, aquele que nós crucificamos, ele realmente era o Messias prometido no Velho Testamento. E ele vai vir, como disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, ele foi profetizado por Davi, vai sentar no trono de Davi. Davi olhou para o céu e disse, e chamou Jesus ao lado do Pai de meu Senhor. Então, não é Salomão que vai reinar, mas é o Senhor Jesus, que é Senhor de Davi. Tudo bem, nós cremos que Jesus é o Messias, está certo, nós somos salvos pela morte do Messias. Mas também é necessário guardar a lei de Moisés. Senão a gente não pode ser salvo.
Então os apóstolos fazem uma reunião e começam a reescrever a história. Não, nós tentamos guardar a lei de Moisés até aqui, não conseguimos. Agora nós vamos escrever a vontade de Deus. Como é que Deus quer que o homem seja salvo? Mas quem garante que o que os apóstolos estão escrevendo, inicialmente orando, né? Porque o que eles estão falando ali em Atos dos Apóstolos é oral e posteriormente vai ser escrito, vem de Deus. Qual é a garantia que eles tinham, os judeus? Ora, como Deus sempre se manifestou aos judeus? Por sinais, por maravilhas. Moisés disse, eles não crerão. Então Deus disse, eu farei sinais através de ti. O cajado se transformou em serpente, o mar se abriu, a nuvem de dia, a coluna de sol à noite. Então agora Deus vai provar para os judeus que pedem sinais que o que os apóstolos estão escrevendo não vem dos apóstolos, não vem da interpretação que eles estão fazendo das escrituras, mas vem da revelação que Deus está dando para eles. Então eles começam a falar que não é desse jeito, que não precisa mais guardar a lei de Moisés, e escrevem isso. E mandam carta para os gentios, no primeiro concílio da igreja, e eu aqui considero o único. Os demais são de homens. E Deus, então, ele manda para as igrejas cartas inspiradas por Deus, que depois foram escritas aqui para nós ler. Como o homem vai ser salvo. Então, nós chegamos na carta agora, a qual eu quero ler. Que é a carta aos Hebreus, justamente a esses irmãos que têm dificuldade de largar 4.000 anos de história como modelo de salvação. E mesmo tendo crido e entendido que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento, porém a graça não estava revelada no Messias no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Messias estava revelado como Salvador de Israel. E ele ainda virá para esse fim, reinando por 1.000 anos, sentando no trono de Davi. Mas há uma graça escondida no Velho Testamento de uma salvação por fé, sem obras, por dom de Deus, por favor de Deus, imerecida. E agora os apóstolos estão começando a falar dessa graça. Então os irmãos aceitam, contra gosto, porque são irmãos, crendo no Messias. E no verso 29 e 30 vai dizer, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que nos orientou, não vos impor este cargo. Que encargo? O encargo que os irmãos queriam impor. E aonde isso se aplica a nós hoje, irmãos? Bom, para reforçar o que eu estou dizendo, e para que tenhamos maior clareza, vamos ler Hebreus capítulo 2. E se não for, eu pego ali no meu celular o texto, mas acho que é. Hebreus capítulo 2, verso 2. Porque se a palavra dita por anjos foi inflexível a cada transgressão e desobediência, recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi confirmada ou testemunhada, depende da tradução, por aqueles que a ouviram. Deus também lhes foi por testemunha. Bom, irmãos, veja bem, vou terminar o versículo 4. Deus também lhes foi por testemunha. Como, meus irmãos? Com sinais e maravilhas. E com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. Então, veja, o apóstolo está dizendo que os judeus receberam uma nova revelação, que era a revelação da graça. E o que aconteceria com eles? Verso 3.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Todas as obras que vocês tentaram cumprir de Moisés não serviu de nada para vocês. Só deixaram vocês mais culpados. Agora uma tão grande salvação é anunciada a vocês, judeus, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor. Aonde, irmãos? Lá nos evangelhos. Lá nos evangelhos. E foi-nos confirmada por aqueles que ouviram. Quais são aqueles? Os apóstolos. Eles confirmam, eles têm autoridade para confirmar. Os apóstolos, só os apóstolos, irmão. Os outros irmãos, não. Veja, quando o apóstolo Pedro pregou a palavra de Deus, o Evangelho da Graça, em Atos capítulo 2, 3.000 almas foram salvas. Quantas dessas almas puderam confirmar a vontade de Deus? Nenhuma. Nenhuma delas pôde ressuscitar mortos, fazer os mesmos milagres que Jesus fez e outros maiores. Cornélio e sua família, quantos? Nenhum. O carcereiro e sua família, nenhum. E assim sucessivamente. Então, tudo que nós precisamos, agora eu abro um parênteses aqui para depois eu voltar a esse assunto, mas só para ampliá-lo. Tudo que nós precisamos, irmãos, para crescermos abundantemente em graça e termos o pecado como descartável e desnecessário para suprir as emoções ardentes da nossa alma, nos foi dado pelos apóstolos. Está escrito aqui. Qualquer teologia nova inventada, teologia do pacto, teologia da prosperidade, teologia da aliança, teologia disso, teologia daquilo, é do diabo. E foi inventado por falsos apóstolos. Bom, fecho o parênteses aqui agora e continuo o versículo 4. Deus também lhe foi por testemunha. Volto no verso 3. Como escaparmos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que ouviram, os apóstolos, e Deus também lhe foi por testemunha, os apóstolos, com sinais, maravilhas, com diversos milagres e dons do Espírito Santo, porque os judeus pediam milagres. E os gregos, ou gentios, pediam conhecimento, pediam sabedoria, de acordo com a sua própria vontade. Então, embora alguns irmãos quiseram reviver a lei de Moisés para salvar os gentios que haviam sendo convertidos, começando lá por Pedro, em Atos capítulo 10, já falamos aqui anteriormente, essa teologia de mesclar as leis judaicas com a graça já foi rechaçada, proibida, considerada herege já pelos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram os escolhidos de Deus, os 12 apóstolos, Matias no lugar de Judas, e nada, irmãos, de sequer atentarmos para essa teologia de Satanás. Isso não quer dizer que o irmão que anuncia é de Satanás. Apenas a teologia, o ensino de que os apóstolos erraram em escolher Matias, porque eles jogaram a sorte. Eles não esperaram Deus falar para eles que o apóstolo certo era Paulo, para então encabeçar os 11, pois estava faltando um com o suicídio de Judas. E isso é uma blasfêmia contra as escrituras sagradas. O apóstolo escolhido por Deus foi Matias. E o apóstolo Paulo é um apóstolo à parte, escolhido para orientar os próprios 12 apóstolos de fora, para uma revelação que eles nas escrituras não receberam. E o apóstolo estende essa graça a nós, gentios, que nós vamos encaixá-la muito bem aqui nesse texto que nós estamos lendo. Então, tudo que nós precisamos para ter poder de Deus, irmãos, para ter poder. Poder para quê? Para vencer o pecado,
para amar o nosso semelhante, para ter paciência com os fracos que não querem abandonar a carne, para saber levantar, esperar, julgar, corrigir, orientar, exortar na hora certa e não descarregar frustrações nossas nos irmãos, etc. Poder. Agora, não teremos o mesmo poder dos apóstolos, jamais. Isso está muito claro nos vídeos, o qual esse aí adentrará, então, na playlist, né? Bom, irmãos, mas Deus também tem poder para nós. E esse poder, ele nos livra do pecado, esse poder, ele nos livra da carne, da tristeza, da depressão, nos livra de muitas coisas esse poder, de doenças esse poder para nos livrar, mas para que esse poder se materialize em nossas vidas, é necessário nós compreendermos a doutrina dos apóstolos para nós, revelada aqui nas Escrituras Sagradas, em lugar nenhum mais, começando com o abandonar de tudo que nós aprendemos nas religiões a qual nós seguimos, irmãos. E agora é onde essa palavra tão poderosa dada aos judeus, como princípio, não como regra doutrinária, ou como os informes da lei o dizem aqui, da escrito dizem, mas como princípio cabe a nós. Veja, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, ele está sendo usado para advertir os irmãos hebreus, judeus, olha, tome cuidado, por 4.000 anos vocês conheceram a lei de Deus, e os sinceros, os tementes a Deus, tentaram segui-la. Não deixe com que o coração de vocês venha amar mais a lei de Deus do que o próprio Deus, porque é comum nós nos sentirmos confortáveis em atributos e normativas. Elas geram uma sensação de segurança para a carne. Então nós temos aquele horário para chegar no culto, né? Nós temos aquelas cerimônias que acalmam a nossa alma. Chega às 7h10 começa um teclado a tocar lá. Eu estou fazendo uma analogia da onde Deus, muitas das vezes, precisou nos tirar, comparando aqui com o apóstolo Paulo, tentando cuidar, proteger o coração dos irmãos judeus, convertido agora à graça de Cristo, um mistério oculto na lei. E por isso nós temos muitos irmãos que estão sem a graça completa, sem o poder de Deus, sem o poder de Deus. Então eles vivem num ciclo de pecado, embora confessem a Cristo como Salvador, e de fato e de fato receberam a Cristo como Salvador, mas não conseguem largar esse ciclo de pecado, porque ainda estão contaminados com o meio que vivem. Talvez deixaram o meio, mas muitos não deixaram ainda. E os que deixaram ainda mantêm o meio em seu coração, lutam contra isso. Então fomos muito contaminados, irmãos. E hoje, um pouco mais limpo que muitos irmãos, e mais sujo que outros, né? Mais limpo que muitos irmãos aqui, mais sujo que muitos aqui, mas olhando para baixo, eu percebo e vejo na fala dos irmãos o retrocesso, o cair, o levantar, as frustrações, o quanto ainda estão contaminados pela religião, então, cristã, e no caso aqui os judeus pela religião judaica, né? Mas fazendo uma analogia, eu acho que fica de fácil compreensão o que eu quero dizer. Mas eu quero abrir em Atos 17, irmãos, que aí vai, pela palavra, testificar um pouco mais.
Atos, capítulo de número 17, verso 11. Estes foram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a palavra com prontidão de mente. Lembrando que em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz, pelo Espírito Santo, ou o Senhor Jesus está nos dizendo, pelos apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo, que devemos render a Deus um culto racional e não emocional. Por isso que é muito difícil largarmos a religião cristã, porque as suas músicas, os seus louvores, as suas palavras de autoajuda criam em nós emoções boas, mas não libertam o nosso espírito, porque só a palavra de Deus pura, sem a contaminação do coração humano, que acrescenta a palavra, coisas que contaminam a nossa alma, podem nos libertar verdadeiramente. Então, embora muitos dos nossos irmãos chegam num culto religioso cristão e recebem uma emoção muito boa, a qual eles atribuem ao Espírito de Deus, mas não é apenas uma emoção da alma, pelo teclado muito bem tocado, saxofone, piano, guitarra, baixo, violão, contrabaixo e sei lá mais o que, e aquelas palavras motivacionais de uma alma bem enérgica, bem forte, tudo usando versículos bíblicos, sem o Espírito de Deus, uma letra morta. Então os irmãos saem muito motivados dali. Mas essa motivação não passa do primeiro obstáculo. E todo aquele sentimento é trocado por uma frustração, uma tristeza. E assim os irmãos vão saindo de pecado em pecado, de ciclo vicioso, de levanta e cai, de levanta e cai, de levanta e cai. Mas tem um grupo de irmãos aqui. E estes foram mais nobres que os tessalônicos. Os irmãos tessalonicenses, eles eram muito apegados à visualização, ao poder de Deus, às emoções. Porém, os bereanos eram mais nobres. Por quê? Porque eles receberam a palavra com toda a prontidão de mente, de raciocínio. Eles tomaram uma posição racional, examinando diariamente as escrituras. Que escrituras? Aquelas que eles tinham na época, que ainda não era o Novo Testamento. Então agora os apóstolos estão trazendo uma nova verdade, mas estão usando as escrituras para confirmar que essa verdade vem de Deus, e depois essa verdade, que aqui ela é oral ainda, ela vai ser escrita para nós. Verso de número 12. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas, e não poucos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram até lá e agitaram o povo. Então, imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para que ele fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo permaneceram ali. E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Ora, quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, vejamos, não a sua alma, é muito importante nós discernirmos, mas fica para um outro momento, Deus querendo, emoções que nós vamos sentir vindas do nosso espírito recriado. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas. O que o apóstolo Paulo disputava nas sinagogas, irmãos? As escrituras vão se abrindo para nós. E textos isolados, como esse que nós estamos lendo, vão sendo iluminados pelo Espírito e vão se ligando a outros textos, como nós acabamos de ler em Hebreus,
capítulo de número 2. O que o apóstolo Paulo ensinou aos hebreus? É o que ele está ensinando aqui e outros assuntos mais catalogado, escrito e grampeado aqui para nós, agora com a escritura escrita, impressa, né? Em um novo molde de papéis e tintura, etc. Ora, quando Paulo esperava em Atenas, seu espírito comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria, porquanto ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado, com aqueles que o encontravam. Então, Paulo tinha que tratar com os judeus sobre largar a lei de Moisés e com os religiosos sobre largar as suas religiões. Nós já vimos a abordagem de Paulo lá na carta aos irmãos hebreus. Nós já vimos, não precisamos voltar lá, né? Está claro em nossa mente. Vamos continuar, então, para vermos a abordagem do apóstolo Paulo aos religiosos atenienses. Então, certos filósofos, epicureus e estoicos o enfrentaram. E alguns diziam, o que quer dizer este tangarela, ou tagarela, né? Alguns outros diziam, ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, nós poderíamos saber que nova doutrina é esta qual tu está falando? Eles assertivamente chamaram de nova doutrina, porque o era, irmãos. Verso de número 20. Porque nos traz certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado dessas coisas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse, homens de Atenas, eu percebo em todas as coisas sois supersticiosos, pois eu passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual está escrito para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual vocês reverenciam sem conhecer, é o Deus que eu vos declaro. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nela há, visto que ele é Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as nações, homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da habitação. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo vai discorrer a um povo que não tem o Deus verdadeiro. Nós vimos aos hebreus, lá o apóstolo Paulo, mestre, com o dom de mestre, os dons, lembra? Apóstolos que dão testemunho da verdade dada por Deus, e por esse testemunho fica provado do que os apóstolos nos trouxeram escrito aqui no Novo Testamento é a palavra de Deus, mas nós também temos mestres, pastores, evangelistas e profetas. E o apóstolo Paulo, além de apóstolo, ele era mestre. E como ele soube incutir, discutir, esclarecer aos judeus, para que os judeus não voltassem a sua fé para a salvação através das obras judaicas. Agora aqui, falando com os gentios, ele não traz as leis de Moisés, da onde vem o único e verdadeiro Deus, mas ele usa a própria fé deles nos seus deuses mortos para começar a trabalhar o seu raciocínio, a sua mente. E ele sabiamente prega, então, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, anuncia primeiro o Deus Criador de todas as coisas, começa com beabá, né, com alfabeto, para depois formular frases,
e anuncia a nós, irmãos, o verdadeiro evangelho. E anuncia aos gentios o largar dos seus deuses e o largar das suas idolatrias. Então, esse evangelho vai chegar, ele vai ser esmiuçado, tanto aqui como em outras passagens. O apóstolo Paulo vai esmiuçá-lo, e ele vai chegar ao mundo todo através do cristianismo. Porém, a partir do quarto século, esse evangelho puro que o apóstolo Paulo pregou, ele começa a ser contaminado com tradições humanas, assim como o judaísmo foi contaminado com tradições humanas. Então, hoje, os países cristianizados recebem um evangelho contaminado, o qual perturba as nossas emoções e nos dificulta de andar em graça e ter essa graça crescente em nós. Então, assim como o apóstolo Paulo tratou com os judeus a necessidade deles abandonarem a religião, embora fosse a verdadeira, que era a religião judaica, as obras da lei como salvação, embora eles iriam praticar a lei ainda por um tempo, Deus iria permitir eles continuar guardando o sábado, ler as cartas. Deus deu essa permissão para eles, irmãos. Que glória, que cuidado do nosso Pai, que deu essa permissão para eles continuarem guardando os ensinos de Moisés. Porém, não podiam atribuir o guardar desses ensinos à salvação. Somente Cristo poderia salvar. Embora eles tentaram fazer isso, os apóstolos não permitiram que eles fizessem. Hoje, nos é ensinado que a gente, para ser salvo, além de crer no Senhor Jesus, nós temos que dar o dízimo, guardar o sábado, senão nós perdemos a nossa salvação. Tem muita mentira sobre a nossa salvação e sobre a paz com Cristo e sobre o crescer em Cristo que não está aqui nos ensinamentos apostólicos para a igreja. Por isso que em Atos, capítulo de número 2, verso 42, diz que os primeiros irmãos guardavam os ensinos ou a doutrina apostólica. Vocês veem isso, irmãos? Eles guardavam a doutrina apostólica. Então, nós temos que fazer o quê? Eles, os irmãos, estavam no começo, aquém da salvação. E eles chegaram na salvação. Nós passamos da salvação. Então, nós temos que voltar até a salvação. Porque nós acrescentamos coisas que não estão ali. Não estão na doutrina apostólica. E conforme nós vamos obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que nós já sabemos, por disciplina, e não muitas das vezes por vontade, as nossas emoções vão se moldando ao Espírito. E nós começamos a ter alegria, onde nós teríamos tristeza, onde nós estaremos frustrados por causa do emprego, trabalho, mulher, marido, etc. Essa frustração ela é convertida em felicidade, alegria, frutos do Espírito Santo, que vem através de uma comunhão com o Senhor por conhecer a doutrina e praticá-la. Então, por disciplina, nós vamos praticando aquilo que o apóstolo Paulo começou a ensinar lá aos nossos irmãos judeus, estendeu para nós aqui quando prega aos gentios, e vai se chegar até nós. O cristianismo vai chegar até nós. Nós vivemos em um país cristianizado. Porém, também sabemos que ele está contaminado pelas emoções humanas. Trouxemos para o cristianismo altar, sacrifícios, dízimos, guarda de sábado, e também trouxemos para o cristianismo rituais pagãos, o qual hoje denominamos de rituais de cristãos, mas não são pagãos. E tudo isso perturba a nossa alma. Embora ali, naquela disciplina ritualística da religião cristã, nos gera uma emoção, logo, diante a primeira adversidade, essa emoção ela acaba. Isso vale para tudo que pegamos como rituais.
uma série que a gente assiste todo sábado, um filme, redes sociais, tudo isso são rituais que vão contaminando a nossa alma, o qual o Senhor vai nos pedindo para nos desprender, nos desfazer, o seu Espírito Santo vai nos pedindo, né? Então, conforme o Espírito Santo vai nos revelando a doutrina do Senhor através da voz que está escrita aqui, inanimada, sem a contaminação das emoções humanas, nós vamos então crescendo em graça, tendo os nossos sentimentos moldados pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, se faz necessário nós, com rigor e disciplina, mastigarmos diariamente a doutrina apostólica para nós, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, que não tenha que se envergonhar e que saiba como responder àqueles que contradizem a razão da nossa fé. Mas saiba responder não apenas verbalmente, mas também emocionalmente. Porque as pessoas veem nosso comportamento, alguém ganho pelo Senhor Jesus, indiferente aos acontecimentos externos, ou alguém frustrado com a vida, embora confesse que o Senhor Jesus é alegria, paz, felicidade, as pessoas não conseguem enxergar isso em nós, que ainda não estamos moldados na doutrina apostólica para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é até aqui que que o Espírito me compele a falar, e daqui para frente não tem mais nada a falar referente a esse tema tão importante que é o conhecimento da doutrina apostólica, para ela nos limpar de toda a contaminação de doutrinas pagãs ou cristianizadas, corrompidas pelo sistema cristão de hoje. Amém. É só complementando, né, irmão, que o irmão tá trazendo, porque essa semana eu pensei muito sobre isso, irmão. Incrível que pareça, isso que o irmão tá trazendo, eu pensei muito sobre isso, sobre essas duas coisas, né? Se não for, irmãos, a questão da doutrina, sermos fiéis à doutrina dos apóstolos, a isso que é a qual Deus vem levantado, irmão. Sempre me para esse pensamento. Deus levantou homens ao longo de toda a história, né? Os 4.000 anos, esses dois agora, né? Como o irmão já colocou. E olha o testemunho desses irmãos, olha como foi a vida desses irmãos, e fazemos um comparativo primeiro com nós. Óbvio, irmãos, óbvio, eu não se considera aqui que o Senhor os chamou a isso, tá? O Senhor os chamou a isso, a cada um é dada uma porção, o Senhor vai chamar, mas se nós não formos fiéis àquilo que eles estão trazendo para nós, escrevendo para nós, porque os seus escritos são para nós, apesar do chamamento da vida, daquilo que eles padeceram, são às vezes individual para cada um padeceu algo para o Senhor, para Deus, para Cristo, mas aquilo que eles escrevem são para nós, irmãos. Toda a escritura ela é para nós. Então, o que nos difere do mundo lá fora? O que nos difere? O Alex falou uma coisa aí muito interessante aí no final aí, né, que eu também pensei muito sobre esses dias. Não sabem, né, que eu passei dias aí muito para baixo, né? Muito desanimado, muito deixando os condicionamentos, as coisas que acontecem ao redor, né? Eles as emoções tomarem conta. Essa é a melhor, as emoções elas tomaram conta. Por que que eu tô falando? Porque nós não temos como ser privados das emoções, irmãos. Todos nós temos elas, não somos robôs, não somos a inteligência artificial, não tem como, entendeu? Mas elas tomam conta da gente. E aqui é ao ponto de equilíbrio, se nós temos certo, estamos olhando para a direção se estamos sendo fiéis àquilo que o Senhor tem trazido, a tua palavra, ou não, porque as pessoas de fora, de fato, olham e elas interpretam toda uma vida, toda uma situação a partir daquilo que é exterior a nós, porque ninguém consegue ver o interior. Quem consegue ver o interior? Não conseguimos, nós não temos essa. Então, essa é a importância do nosso testemunho exterior. Óbvio, irmãos, que ele não seja não condizente com o interior, tá? Porque senão é só uma hipocrisia, irmão. Não tem um nome para isso. Hipocrisia.
entendeu? Ele precisa de vir do estímulo do coração. Estou falando isso porque muitas pessoas, nesses dias, né, vieram falar, mas não, o que que mudou com você? O que que está acontecendo? E tal. E essa pergunta a gente tem que se fazer ela. O que nos está acontecendo? Nós nos movemos pelos acontecimentos ou nos movemos pelaquela revelação que o irmão Alex falou que está ali incutida? Porque para o Antigo Testamento havia um tipo de salvação, era Jesus como rei, mas havia também uma graça, que é a salvação por meio da fé, entendeu? Essa graça nos alcançou, ou estamos como povo judeu, porque muitos cristãos estamos, nós como cristãos, dizendo cristãos, estamos como esses judeus aí, que só nos movemos por sinais, porque é visível, tudo que acontece a gente vai, tá vendo? Não, tudo. E assim eu trago, né, irmão, trazendo esse paralelo assim para nossa vida. Nós às vezes estamos assim, estamos nos movendo pelos sinais, por tudo que acontece ao nosso redor, por tudo que é visível, tangível, botando aqui bem certo, bem de forma bem assertiva pelas emoções. Entendeu? A gente vê, nossa, imagina, a gente vê uma nuvem vindo do céu, uma codorniz, Deus mandando ali, o maná e tal, a gente vai se movendo por aquilo que está acontecendo no exterior a nós. Mas essa graça, né, que está ali, é o viver pela fé. O justo viverá pela fé. E louvado seja Deus, que o Senhor alcança todos nós aqui a esta medida. Entendeu? Que não sejamos uns cristãos judaizantes, entendeu? Que precisam se mover pelos sinais, por aquilo que é exterior, a emoção é ouvir, mas por aquilo que não é visível, entendeu? Por aquilo que não é visível. Mas mesmo não sendo visível, é racional pelo Espírito, porque o Espírito nos traz esse culto racional. Eu peço aqui por mim que o Senhor continue me ajudando a viver isso, a, a ser um cristão genuíno, a ser Cristo, a ser testemunho dele, porque muitos de nós e nós mesmos, ou nossos irmãos ao nosso redor, eles só veem o que é visível. E talvez nós vamos ter que ser, no comportamento, olha isso aqui, no comportamento, teremos que ser para eles como há judaizantes, mostrar o visível para eles. Entendeu? A alegria do Senhor, como é que é isso na prática? A alegria do Senhor, que é a nossa força, entendeu? Não nos deixarmos sermos movidos por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa, não nos amoldando ao padrão deste mundo, teremos que ser como estes, para eles, entendeu? Mas em nós mesmo, no nosso coração, que isso seja a expressão de fé, de graça, de algo que é só o Senhor. Então, que eu oro aqui, tanto para mim, que os irmãos me conhecem, sabem, são chegados, e também para os irmãos, que nós alcancemos essa medida, essa graça que está aí aqui. Hebreus está tentando trazer, que o livro de Hebreus, e que nossos amados irmãos apóstolos, irmãos do Senhor, o Senhor levantou, perderam as suas vidas, perderam tudo, tudo, literalmente, podem ver tudo, para que nós pudéssemos ter essa palavra. Amém. Amém. Vamos cantar um hino, então, Rude Cruz. Vou encerrar aqui, irmão, a gravação que eu botei para gravar, tá? Ok.